Olá a todos, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Raquel e sejam muito bem-vindos à minha página LRH do Terra. Hoje estou aqui para vos falar sobre a segunda carta do baralho cigano. Vem no decorrer, portanto, e por uma ordem a seguir à primeira carta de que já vos falei, a carta número 1, Cavaleiro, mas também porque esta é uma carta que talvez seja a carta que mais difere no baralho, ou seja, ela passa de um significado completamente contrário, porque pode ter, portanto, duas vias de escolha. Então, estamos a falar da carta número 2, os obstáculos ou o trevo. Eu por acaso não tenho aqui nenhum baralho que vos consiga mostrar o trevo e também é muito simples de vos explicar porquê. Porque nos meus baralhos eu decidi utilizar a carta número 2 como sendo os obstáculos. Então eu nunca utilizo esta carta numa tiragem como se ela representasse o trevo. Mas eu vou explicar-vos qual é a diferença. Portanto, carta número 2, cá está, os obstáculos. Tal como aqui, ela representa também os obstáculos. Ora, ela representa de facto atrasos, bloqueios, dificuldades passageiras, frustrações, aborrecimentos, mas um pouco no sentido de ser passageiro e não algo definitivamente muito prolongado, ok? Depois podemos ter outra visão, que é ela representar o trevo, e então, nesse sentido, estamos a falar de a carta significadora da sorte, tá bem? Mas como o trevo é uma pequena folha, tem pequeninas folhas e é pequenino, então talvez estejamos a falar de uma felicidade não também muito prolongada. Ou seja, tanto os obstáculos como o trevo são situações que poderão ser passageiras e não, portanto, de grande tempo, de grande temporalidade longínqua. Mas há uma grande diferença. Portanto, eu ao conotá-la como sendo os obstáculos, eu estou a falar de uma carta negativa. Para mim, no baralho, para uma pergunta de sim ou de não, ela responde efetivamente que não. Portanto, é uma carta negativa. Porém, se eu estiver a utilizar, portanto, a carta número 2 como sendo o trevo, ela passa automaticamente para uma carta positiva. Portanto, numa pergunta de sim ou de não, ela vai responder-me que sim. Portanto, tem uma grande diferença. Para além de vir no sentido da explicação de todas as cartas do baralho cigano, como já vos falei da primeira, a carta o Cavaleiro, esta também tinha significado porque ela realmente é das cartas que mais difere e que nos dá essas duas opções. Para mim, como eu já vos disse, ela representa sempre uma carta mais negativa. Eu conoto-a sempre como os obstáculos, ok? Portanto, relativamente a deixarmos uma mensagem aqui para a carta Os Obstáculos, a mensagem que devemos, independentemente da tiragem, dar ao nosso consulente é que reflita. É um período de reflexão, de agir com maturidade, porque sejam quais forem os empecilhos, eles não serão eternos. Portanto, estamos a falar no amor, na saúde, nas finanças, no trabalho, portanto, existem atrasos, existem contratempos, mas que se houver foco, se houver maturidade, se houver tempo para refletir, as coisas acabam por se conseguirem mover por outros caminhos. Portanto, existem obstáculos neste caminho, pedras no caminho, mas nós conseguimos, se fizermos as coisas da melhor forma, desviar esses contratempos, essas pedras do nosso caminho.
E, portanto, uma vez mais falando em temporalidade, ela é uma carta passageira, tá bem? Mas para quem gosta de dar tempos mais específicos, para quem se revê nesse tipo de tiragem, ela pode remontar-nos ao mês de fevereiro. Porquê também? Porque ela é a carta número 2 do baralho cigano, portanto, fevereiro é o mês 2, ok? Já se conotarmos a carta número 2 como o trevo, ela é a significadora da sorte, mas aquela sorte mais passageira, portanto, falando em amor, em trabalho, em finanças, em saúde, espiritualmente, portanto, temos aqui situações positivas, mas que também podem ser passageiras. Podem ser passageiras. Uma vez mais falando de temporalidade, ela representa igualmente, portanto, o mês de fevereiro, mês 2, ou até 1 a 2 semanas, para quem gosta de dar a temporalidade às tiragens que faz. Portanto, é isto que eu tenho para vocês hoje, para vocês que estão a aprender um pouco mais sobre a magia do baralho cigano, e também para vocês consolentos que às vezes consultam muitas vezes profissionais desta área e que assim conseguem entender um pouco melhor a tiragem quando ela não é exaustivamente explicada. Portanto, para vocês que estão a iniciar este trajeto, para vocês que já estão mais ou menos colocados, mas têm aquela pequena dúvida, eu espero ter vos dado uma pequena luz, vos ter ajudado em alguma situação. Para alguma situação ou outra situação, eu continuo aqui. Vocês podem contactar-me da maneira que melhor preferirem, tá bem? E vemo-nos em breve. Assim, eu espero. Um beijinho a todos e fiquem bem.